Olá, mais uma vez é uma alegria estar aqui com você e dividir essa experiência com esta palavra tão poderosa e tão reveladora, uma história tão linda como o encontro, né? O encontro perfeito, que foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nesta série chamada O Poço da Religião, o episódio de hoje eu vou aqui falar com você sobre além do poço. O que acontece além do poço? A descoberta de uma nova água, de uma outra água. Eu vou aqui dar continuidade à leitura do texto e lá no capítulo 4 de João, no episódio anterior, nós terminamos quando a mulher samaritana reconheceu que aquele homem não era apenas um homem judeu, ele era um profeta, quer dizer, algo ali foi despertado para ela. E a conversa segue quando ela diz, ela o compara, ela faz uma comparação como se ele fosse alguém, mais um religioso, mais um judeu religioso, e ela trata ali na sequência do assunto como se a ideia dela o igualasse a qualquer outro judeu, simplesmente, a qualquer outro que estivesse inserido ali dentro de uma religião. E ela diz assim, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela faz essa comparação clara de que ela estava ali tratando Jesus como se ele fosse mais um homem que estivesse falando com ela, né? Algo, embora ela já tivesse sido despertada, que havia algo diferente, ele não era apenas um homem, né? Ela o reconheceu pela verdade que ele revelou para ela. Quando Deus nos revela muito sobre nós, pode ter certeza que ele vai revelar muito mais sobre ele para nós. Então, segue dizendo assim, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ali eu acho muito lindo e uma demonstração de como Jesus ali ele desceu ao nível dela para fazê-la entender, para falar a língua dela. Então ele falou, não é nem neste monte, nem em Jerusalém, que era por ela conhecido dentro da religião. Era isso, essa era a linguagem que ela falava e que ela também ouvia. Então só que ele conclui um fato ali, ele diz a salvação, porque a salvação vem dos judeus. Então ele explica algo para ela que é revelador, vindo da parte dele, porque havia essa disputa, né? Havia essa disputa religiosa. Então ele falou de algo que de fato, né, era uma verdade, era um fato que para ela precisava ser revelado, né? E eu imagino até que isso deve ter ela intrigado bastante. Ela devia estar muito atenta àquela conversa e a gente percebe aqui a atenção também que ela deu. Embora fosse alguém que desde o início da conversa ela falou, como que você fala comigo, né? Sendo você um homem judeu, mas ela se atentou àquela conversa. Isso fica assim claro, trazendo para nós que quando algo não vai lá muito bem, então a gente realmente tenta buscar de alguma forma resolver aquilo. A gente tem interesse por outras coisas e eu vou até dar um exemplo claro. Por exemplo, se você tem um casamento muito ruim, às vezes você fica olhando para outro casamento, para um outro casal, para o marido de outra pessoa, pensando assim, ali é melhor, aquele ali deve ser melhor, poxa, como seria se, né, não tivesse sido com esse? Então, assim, quando a pessoa não está satisfeita dentro de uma situação, o que é apresentado para ela, por mais que a intrigue, né, que a deixe intrigada no primeiro momento, vai fazer com que ela realmente pare, preste atenção e atente para o que ela está ouvindo, para perceber e ver o que ela pode fazer, o que pode melhorar. E aqui foi o próprio Deus falando com ela, o próprio Deus
estava ali resgatando aquela mulher de uma situação em que ela demonstrou ter sede, né? Ela demonstrou essa sede por algo novo, por algo verdadeiro, quando ela deu atenção àquela conversa e seguiu naquele diálogo. Então ele aqui fala assim para ela, agora ele vai para um outro conceito, né? Ele vai agora além, ele não fica aqui nessa historinha de que não é aqui, não é lá, e explica que a salvação vem de fato dos judeus. Então ele segue assim, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui ele trouxe para ela, né, algo, ele trouxe para ela uma realidade, ele trouxe para ela algo estritamente espiritual. E ela demonstrou que ela tinha um certo entendimento, ela entendeu sobre o que ele estava falando. Então ela diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Agora ela estava diante de uma realidade ali, de algo que ela confessou saber. Ela só precisava agora fazer a ligação de que ele era o que falava com ela. E quando a ficha não cai, quando isso não acontece, mas Deus busca a pessoa, Deus, Ele está fazendo esse trabalho, Ele está fazendo essa obra, e a obra que Ele inicia, Ele é fiel para completar, Ele vai concluir. Por mais que a pessoa não entenda exatamente o que está ali acontecendo, mas ele vai concluir. Então, ele diz, eu sou, eu que falo contigo. Então, você imagina o que é essa apresentação, né? Imagina quando alguém apresenta para você uma pessoa especial, alguém que você admira, você já se alegra, você já abre um sorriso, você diz muito prazer. Agora você imagina esse encontro que essa mulher teve, esse encontro que revelou para ela muito mais do que aquilo que ela estava buscando naquele lugar, esse encontro que transformou naquele momento a vida dela. E a revelação de que houve uma transformação foi a atitude dela, de deixar o cântaro, aquilo que ela foi fazer ali, ela até esqueceu, porque a partir daquele momento, a partir daquele encontro, a partir daquela apresentação, a partir daquela revelação, nada mais do que acontecia ali e nem para trás, né? Dali não importava mais. O que ela fazia, os afazeres dela, naquele momento deixaram de ser importantes. Então, o que aconteceu com ela do lado de dentro foi de fato revelado ali do lado de fora com a atitude dela, de deixar o cântaro e sair. Ela saiu, ela foi anunciar, porque quando esse encontro acontece e essa transformação acontece, de fato é dever anunciar. Ela encontrou ali uma outra água, não aquela que ela buscava, mas uma água que saciaria agora a sede da alma dela, que dessedentaria o coração dela daquilo que ela demonstrou nesse diálogo, que de fato ela buscava. Ela tinha interesse, ela conhecia o que aconteceria ainda. Ela só não sabia que aquele era o momento. Então assim deve ser conosco, né? Nós devemos estar preparadas para isso. E isso acontece quando nós observamos, quando nós estamos atentas ao que está acontecendo, quando nós estamos atentas tanto ao que está acontecendo do lado de fora, como também com o que está acontecendo dentro de nós. Às vezes você se sente incomodada numa situação e você não está entendendo direito. Pare, reflita, ore, peça a Deus a direção e Ele vai dar, porque a obra que Ele começa, Ele é fiel para completar. Então, por hoje é isso. Eu preparei um conteúdo, tenho preparado um conteúdo
para que tudo fique muito mais explicado, para que eu não me estenda muito aqui, não fique um vídeo muito longo que você vai poder acompanhar, tá bom? E se você crê nessa palavra, diga amém em seu coração e compartilhe a mensagem de vida, comunique, né? Faça, se você recebeu isso, então é dever anunciar, é dever contribuir para que outras pessoas conheçam a palavra, entendam o que está acontecendo dentro delas e elas consigam ter a percepção também do que acontece do lado de fora, consiga fazer a junção dos dois e perceba a obra de Deus sendo realizada na vida dela. Amém? Por hoje é só, eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.